não ser controlado pela raiva. Ele não falou que não sinta raiva, é interessante isso. Ele não fala não sinta indignação. Você deve ficar indignado com os abusos do mundo, com os horrores do mundo. Eu não sinto nada, eu estou acima de... Não está acima de coisa nenhuma. Você é um ser humano. Se você vê alguém fazendo uma maldade, seja para uma criança, para uma planta, para um animal, para qualquer ser, você sente uma indignação, que absurdo. E o que você faz para que isso seja diferente? Mas você não é controlado pela raiva. Você não vai pegar a faca, esfaquear alguém, dar um murro em alguém, dar um tiro em alguém. Essa é a diferença. Não é controlado pela... Você percebe, nossa, que raiva que eu estou sentindo dessa atitude, desse pensamento, dessa ação, dessa manifestação. Como que eu ajo para transformar? Qual é a atitude correta que vai transformar? Percebe? Essa é a diferença. A pessoa que conhece a si mesmo, que conhece suas emoções e que não é controlado por elas, as reconhece e pode transformá-las, usá-las para que haja uma transformação social, política, econômica, ambiental, mas sem raiva, sem vingança, sem rancor, entendeu? Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. 3 tesouros, 3 joias preciosas. Buda, Dharma e Sangha. Buda, o ser que desperta, Dharma, a lei verdadeira, e Sangha, a comunidade que pratica, que segue, que vive o Dharma de Buda. Estamos em fevereiro. Durante todo o mês de fevereiro, nós rezamos o Sutra, o Breve Parinirvana Sutra. É o último ensinamento de Buda. Vamos lembrar um pouquinho da história. Buda nasceu na Índia, era um menino rico, filho do rei, ele tinha muitas propriedades, ele é um menino extremamente inteligente, hábil, sabia andar a cavalo, em elefante, em avestruz, em tudo que fosse meio de transporte daquela época, né? E era muito hábil no arco e flecha, nas armas, nas atividades todas de treinamento que os meninos tinham, né? E Shakyamuni Buda, ele vai sair do castelo, ele vai se tornar um religioso, ele não criou uma ordem religiosa, que eles falaram que ele criou, ele não tinha essa intenção. Ele apenas questionava as religiões da época e acabou criando um novo caminho, né? E com 80 anos de idade, já está velhinho, está doentinho já há alguns meses, ele sabe que está o finzinho da sua vida e ele vai indo em direção ao palácio do pai, a voltar à casa do pai. É bem simbólico isso com a morte, né? E no meio da estrada ele passa mal, colocam ele deitadinho entre 4 árvores, árvores de troncos brancos, que são chamadas árvores sala, e fizeram uma caminha para ele, ele se deitou com a cabecinha virada para o lado do norte, deitou de lado direito, assim, apoiado no braço direito, e faz o seu último sermão, que é chamado Parinirvana Sutra. Sutra quer dizer o sermão. São palavras que são colocadas juntas, como a palavra sutura vem de sutra, que você costura, você põe junto, né? Você não deixa que se percam. Então, Breve Parinirvana Sutra é um trecho pequeno e que a gente lê durante todo o mês de fevereiro. Seriam os últimos ensinamentos de Buda. Então, dia 15 de fevereiro, segundo os estudiosos japoneses, teve muita confusão, sabe, no passado, porque o tipo de marcação de tempo, vamos dizer, que é lunar, que era na Índia antiga, acabou sendo transformado pelo solar, né? E aí muitas pessoas questionavam que dia realmente foi, que época do ano foi, e criaram um festival chamado Vesak, que quer dizer Festival de Buda, que foi criado no sul da Ásia. Veja bem, não é para todos os budistas. Todos os anos eu recebo da Igreja Católica Apostólica Romana um cumprimento pelo Festival de Vesak. A gente entende que é uma maneira deles se aproximarem do budismo com muito respeito, mas para nós, do budismo japonês, nós não celebramos o Vesak. A gente celebra o nascimento de Buda no dia 8 de abril. Celebra a iluminação de Buda no dia 8 de dezembro. E o Parinirvana. Nunca se fala que um Buda morre, mas que ele adentrou Parinirvana, o grande nirvana final, no dia 15 de fevereiro. Olha só,
Por isso que o mês de fevereiro é o mês de memória, de gratidão e respeito e memória, pela vida deste ser tão extraordinário que ele vai ser chamado de Buda. Buda é um termo que diz aquele que despertou. Não é que você dá para qualquer pessoa, nem você se intitula, eu sou um ser desperto, eu sou um Buda. Não, isso não pode fazer, né? Mas ele era considerado o ser que despertou, que era capaz de ver a realidade assim como ela é e atuar de forma decisiva para que fosse melhor para o maior número de seres. Então, há 3 meses, ele já está doentinho, ele já tinha questões gastrointestinais. Ele vivia de esmolas e ele nunca queria ofender as pessoas que davam alimentos para ele. Então ele comia aquilo que era dado. E a última vez que ele foi a um grande banquete, tinha um senhor que era um ferreiro que trabalhava fazendo ferros, né? Espadas e sabe lá o que mais, instrumentos para usar em casa, tudo. E esse ferreiro, que era um homem muito rico, né? Hoje, quando a gente pensa ferreiro, acho que é um cara pobre, né, que trabalha com ferro. Não, era um milionário. E este ferreiro chamou o Buda para sua casa. E quando ele chamava todo o vilarejo. Ele era tão poderoso que todo o vilarejo vinha. Então tinha mesas e mesas de ofertas, de comidas, porque todos traziam. E as pessoas ficavam olhando para ver o que Buda ia pegar. Porque eles achavam, como todos nós temos superstições. Então, o que o Buda pegasse, se o Buda pegasse a comida Nilo que você levou, você estava abençoado. Então, todo mundo punha a comida na mesa e ficava de olho. Será que ele vai pegar? A minha. Ah, meu Deus. E ele, para não ofender ninguém, pegava de todos. Mas ele já estava doentinho, porque ele já vinha fazendo isso por muitos e muitos anos. E tinha alguns alimentos que não eram bons para o sistema dele, mas ele não queria ofender as pessoas. Então ele comeu de tudo que havia ali e passou mal. E quando ele estava indo na direção do palácio do pai, ele vai se sentindo mal e os alunos, ele sempre caminhava com um grupo de alunos. Eu sempre digo isso, né? Buda tinha seguidores. Isso. Os seguidores são aqueles que seguem, que vão junto com ele. São aqueles que ele aceita, que caminham junto com ele e atrás dele. Não é qualquer pessoa, agora eu vou junto, não. É que ele aceita e reconhece como um discípulo, né? Então, esses grupos de pessoas estavam com ele e eles preparam uma caminha, ele está com muitas dores, muito desconforto, e ele se deita. E o Ananda, que é o primo dele, o Ananda, apaixonado por Buda, sempre foi, né? Era mais novo que Buda e o seguia com uma devoção incrível. Quando ele vê que Buda está passando mal, ele começa a chorar. E Buda disse assim para ele: escute, você não pode buscar um pouco d'água para mim? Ele dá uma atividade, né? Para ele sair daquele estado de emoção, de tristeza. Aí ele vai buscar água e quando ele chega na beira do rio, porque a água era peco na beira do rio, e os monges todos levavam uma sacolinha que tinha um filtro, para você filtrar a água do rio e levar limpinha. Então ele filtra essa água, coloca num outro recipiente, numa cabaça, e uma senhora chega para ele e fala assim: mas monge, por que você está tão triste hoje? Ele estava soluçando, né? É porque o mestre está morrendo. Que tristeza, meu mestre está morrendo. E ela disse assim: o que ele tem? Ele tem cólicas muito fortes. Está com dores muito fortes no estômago, no intestino, sei lá como eles falavam naquela época, na barriga. E ela disse assim: olha, eu tenho uns bolinhos de arroz. É feito de farinha de arroz. Isso é muito bom para acalmar essas dores intestinais, estomacais. Leve para ele. E eram bolinhas redondinhas mesmo, feitas de farinha de arroz com água. Ela tinha cozido e deu para ele. Então, Ananda volta com uma certa esperança que vai minimizar a dor de Shakyamuni Buda. E ele chega, oferece a água e diz para ele: mestre, eu trouxe essas bolinhas de arroz que uma senhora me deu para minimizar seu desconforto. Ele come e realmente melhora. Até hoje, quando chega essa época de fevereiro lá no Japão, vende-se muito que chama-se dango. Dango são bolinhas de arroz. Só que eles fazem coloridas, tem cor de rosa, verdezinha, azulzinha e branca. E isso eles põem num pauzinho, assim, são pequenininhos. E você assa na brasa. Você que gosta de fazer fogueira, de assar na brasa, é uma delícia. E alguns põem até uma coisa meio doce em volta, ou põem shoyu, salgado, pode ser doce ou salgado. Mas a bolinha de arroz é sem tempero. Aí você põe um molhinho em cima, assa na brasa e come. E assim, Buda sentiu-se um pouco melhor. Então,
ele vai fazer o seu último sermão. O último sermão de Buda, já está deitadinho no que seria o seu leito de morte, o seu leito de parinirvana, de abandonar esse corpo, e ele vai dizer para Ananda: não se lamente. Tudo que começa, inevitavelmente termina. Não é meu corpo que você ama, são os ensinamentos. Faça dos ensinamentos, que a gente chama de Dharma, né? Faça do Dharma o seu mestre e eu vivo para sempre. Olha que frase importante. Faça do Dharma, dos ensinamentos, o seu mestre e eu vivo para sempre. Ele não falou eu vou reencarnar. Preste bem atenção. O hinduísmo é todo reencarnacionista. Buda não disse isso. Ele disse assim, os meus ensinamentos é o meu corpo verdadeiro. E se vocês mantiverem esses ensinamentos, vocês me mantêm vivo neste mundo. E é por isso que até hoje, veja só, mais de 2.500 anos após o parinirvana de Buda, em todos os templos do budismo japonês, durante o mês de fevereiro inteirinho, os monges, as monjas, os leigos e as leigas lembram-se desse último sermão. Eu gosto que vocês pensem comigo. Imagine que alguém dissesse para você que você tem poucos dias de vida. Os médicos às vezes se enganam, mas a maioria das vezes eles têm uma certa noção, estão acostumados com isso, né? E você está reunido com os seus filhos, com os seus discípulos, seus amigos mais íntimos, sua esposa, seu marido, as pessoas que você mais ama, seus pais, quem sabe? E você tem alguns minutos ainda para falar. Você vai falar bobagem? Você vai perder tempo? Ou você vai falar aquilo que é o essencial? O essencial de tudo aquilo que você vivenciou e que você quer deixar para eles essa herança de sabedoria e de compaixão. Por isso que esse breve Parinirvana Sutra para nós é uma joia preciosa. É o último sermão que Buda fez, os últimos ensinamentos que ele deu já no seu leito final para os amigos que estavam mais perto dos discípulos, mais próximos dele, e dizendo exatamente isso, não se lamentem, tudo que começa inevitavelmente termina, não é meu corpo que vocês amam, são os ensinamentos, façam dele o seu mestre e eu vivo para sempre. E continua, gente, e continua. Alguém está falando conosco, Nilo? Estamos aqui recebendo o carinho da Sangha, Roshi. E isso é uma coisa muito boa, porque, aliás, hoje aqui ninguém eu acho que estão todos realmente nessa energia de que eles estão usufruindo apreciando esse ensinamento. Apreciando esse ensinamento. Então, e aí o que mais? Aí ele disse aos seus discípulos, vão 2 a 2. Não vão sozinhos, porque sozinhos nós somos frágeis. Nós podemos ser convencidos de uma outra maneira de ser e de pensar no mundo. Deu essa importância, vão 2 a 2. Mas 2 não podem ser convencidos? É mais difícil, porque sempre tem um que diz, não foi bem assim que o mestre ensinou. Não foi bem assim, né? Ou seja, estejam juntos, em grupos, né? Não vão andando sozinho pelo mundo, achando que você vai fazer tudo sozinho, porque a gente precisa uns dos outros, claro, né? Pinóquio saiu sozinho. Pinóquio saiu sozinho. Por isso que o nariz cresceu tanto, né? Até encontrar o grilo falante. Mas é interessante, porque aí ele começou ele diz assim, mantenham os preceitos. Os preceitos é a vida ética. É não fazer o mal, é fazer o bem a todos os seres. E aí tem os 10 graves preceitos. Não matar, não roubar, não abusar da sexualidade, não mentir, não negociar intoxicantes, não falar dos erros e faltas alheios, não se elevar e rebaixar os outros, nem se rebaixar e elevar os outros, nem se igualar. Percebe que cada pessoa é importante e preciosa, né? Não falar dos erros e faltas alheios, não se elevar nem se rebaixar, não se igualar, não ser movido pela ganância. Vou pegar para mim, vou pegar primeiro, né?
Não ser controlado pela raiva. Ele não falou que não sinta raiva. É interessante isso. Ele não falou não sinta indignação. Você deve ficar indignado com os abusos do mundo, com os horrores do mundo. Eu não sinto nada, eu estou acima de... Não está acima coisa nenhuma. Você é um ser humano. Se você vê alguém fazendo uma maldade, seja para uma criança, para uma planta, para um animal, para qualquer ser, você sente uma indignação, que é absurdo. E o que você faz para que isso seja diferente? Mas você não é controlado pela raiva. Você não vai pegar a faca, esfaquear alguém, dar um murro em alguém, dar um tiro em alguém. Essa é a diferença. Não é controlado pela... Você percebe, nossa, que raiva que eu estou sentindo dessa atitude, desse pensamento, dessa ação, dessa manifestação. Como que eu ajo para transformar? Qual é a atitude correta que vai transformar? Percebe? Essa é a diferença. A pessoa que conhece a si mesmo, que conhece suas emoções e que não é controlado por elas, as reconhece e pode transformá-las, usá-las para que haja uma transformação social, política, econômica, ambiental, mas sem raiva, sem vingança, sem rancor, entendeu? Então é isso que ele fala. E o último dos 10, o 10º preceito grave é não falar mal de Buda, do ser que despertou, do Buda histórico. E ele vai falar de inumeráveis Budas do passado, do presente e do futuro. Nunca fale mal de um ser que despertou, que acordou. Então não falar mal de Buda, não falar mal do Dharma, dos ensinamentos. Os ensinamentos sagrados de qualquer religião, gente. Não estamos falando só do budismo. A gente vai falar do Torá para os judeus, né? A gente vai falar da Bíblia Sagrada para os cristãos. O Alcorão, exatamente, para os árabes, né, para os muçulmanos, e agora os povos de origem africana e os nossos povos originários, eles não têm textos ainda, né? Não têm e se recusam a ter. Exato, porque é a tradição oral, né? Que é passar de um para outro. E pelo processo que isso significa, Exato. Muito mais interiorizado do que intelectualizado, que é o que o budismo também diz, não é? Que também fez. Buda nunca escreveu nada. Não adianta vocês lerem e não assumirem. E não vivenciar. Não vivenciar. Então, Buda não deixou nada escrito. Foi depois da morte dele, vários concílios que tiveram e que eles ficaram preocupados, vamos esquecer o que o mestre falou, vamos escrever. Aí começaram a escrever, mas no começo não tinha nada. Uhum. E a transmissão que a gente fala é feita face a face, de pessoa a pessoa. Uhum. Não é texto, você não dá um texto para o outro. Não tem uma sabatina, que bom, tem na verdade. Sim, né? mas é do o desafio do Dharma, tem. Mas é uma outra instância, não é exatamente uma sabatina. Exato, isso mesmo. E assim foi. E aí ele fala sobre os preceitos, ele diz assim que nós devemos estar no mundo como a abelha, que a abelha vai na flor só para pegar aquilo que ela precisa para fazer o mel. A abelha não mancha a flor, não estraga a flor, nem é ferida pela flor, mas é uma troca, e que é assim que nós temos que estar no mundo, para pegar só aquilo que é necessário para você produzir coisas benéficas. Eu vou lhe perguntar uma coisa, Roxi. Pode parecer muito engraçado, mas a gente, na nossa cabaninha lá no interior, tem um pé de manjericão que era muito bonito, mas parecia o Tony Tornado, de tão imenso que ele era. E passaram-se uns 2 anos e ele começou a enfraquecer. E virou meio assim esquálido. Tadinho. Mas ainda está lá, gerando belas folhas de manjericão, que eu uso como tempero, etc. E conversando com uma amiga que mora lá, né, há muitos anos, é residente, ela me perguntou se eu deixava as flores do manjericão no pé. Eu respondi que sim, claro, né? E ela falou, se você não tirar as flores, é isso que vai acontecer. Ela murcha. Aí eu pensei, mas sério? Bom, Orochi e Sangha, eu tirei todas as flores. Faz 1 mês só. Não sei ainda o resultado. Só que enquanto eu estava tirando as flores, Orochi, as abelhas estavam brigando comigo. Elas queriam pegar o néctar das flores. E eu tive que escolher.
E eu fiz mas uma... você pode deixar elas ali, as folhas no chão, as flores em... Sim, as flores, claro, Deixou mas lá elas pra... vão secar de um dia para o outro e não tem mais Sim, néctar para elas, mas elas ainda podem pegar aquele restinho. a dúvida é... Só que no outro dia elas não terão, É, né? E aí eu pensei comigo, bom, eu estou fazendo isso agora, mas daqui a 6 meses, se a minha amiga estiver certa, é. isso vai ter muito mais flores para as abelhas. Isso mesmo. Então, sei lá. É isso aí. Não, a gente sempre tem que tomar decisões e muitas vezes você tem que escolher entre uma forma de vida e outra, né? Então, Qual que eu vou dar preferência, né? então, Mas como é que eu faço? Porque eu posso ter 2 pés, um com as flores e outro sem as flores. A gente tem que criar causas e condições de pensar em né? tudo. Ou eu tenho um magrinho com flores, É, ou um bem grande sem fortinho sem flores. flores, é. É, eu tiro algumas flores e não todas, E talvez. então, aí eu tentei fazer isso, umas coisas, mas é que elas são muitas, então. Aliás, gente, vocês não sabem. Eu fui com a Fábia, que é minha filha, esposa do Nilo, visitar o rancho. É uma joia, gente. É uma joia preciosa. E eu falei, devia estar na televisão, devia estar em todas as redes sociais, nos jornais, porque ele fez de material reciclável, gente. Coisa que o pessoal jogou nas caçambas. E ele pegou esse material e Só as janelas. só as janelas, nada, coisas maravilhosas e uma capacidade de artesanato que ele tem de construir móveis, de fazer janelas e portas e armários que funcionam, gente, que as gavetas andam para cima e para baixo, que não encalha. É uma coisa extraordinária. A cama, ele fez a cama, é lindo, lindo. Todo o chão foi ele que fez, ele que lixou a madeira, uma madeira rosa. As paredes todas são aquela madeira, como é que chama? É de eucalipto, né? Eucalipto Toras de tratado, eucalipto de 13, 2 metros, que são encaixadas. Gente, é uma joia. E as janelas todas com cortininhas de. Quando eles chegaram lá, tinha um bichinho lá, uma ave. Aquela com olho bem grandão assim, você sabe qual é? Que vê de noite, que é o símbolo da sabedoria. Uma coruja. Então eles chamam lá de rancho da coruja. As cortininhas são todas de corujinha. É uma coisa muito linda, sabe? É muito bonito. Eu fiquei muito impressionada porque eu conheço o Nilo, conheço ele aqui na rádio, conheço ele como marido da minha filha, mas nunca tive muita intimidade com ele. E quando eu entrei nessa cabana, é como se eu estivesse vendo o Nilo fazendo tudo aquilo e com uma capacidade tão grande de arte, de cuidado, de atenção, que é o que a gente pede para as pessoas que praticam o Zen. Vocês que estão aqui nesse momento Zen, vocês têm a capacidade de reaproveitar elementos que estão aí à sua disposição, em vez de só fazer mais lixo, mais lixo, mais lixo, de pegar coisas que você pode restaurar e que você pode fazer alguma coisa nova com ela, e de você apreciar com o detalhe da beleza, o detalhe do encaixe, o detalhe de como isto fica. Tem cortinas que ele veio me contando que ele mesmo tinha alinhavado as cortinas e só levou para uma pessoa que tinha máquina de costura para passar. Roxi, a Natália Ah, está comentando aqui que os pés de manjericão ah. tiram a energia das folhas para gerar as flores, como uma mãe, dando suas energias para o seu filho. As abelhas nativas são as que mais se apaixonam pelas flores. Que legal, né? E a Ana Laura pergunta assim, Roxi, falando do sofrimento de Ananda. A gente tem 2 minutos, 1 minuto. uma pergunta por causa do sofrimento de Ananda. Como podemos combater a tristeza em nossas vidas? Pois Ananda não tinha despertado. Ananda passou a vida inteira ao lado de Buda, ouviu todos os ensinamentos, mas não tinha tido a experiência mística do despertar. Tanto que depois disso, quando os alunos se reúnem para escrever, tentar escrever, eles chamavam Ananda porque tinha uma memória incrível. Só que ele não tinha despertado. Ele só vai despertar com o sucessor de Buda. Então, claro, a gente é sem apego e sem aversão que o caminho é livre, gente. Se você se apegar, não posso perder, não posso perder, não perder, vou ficar sofrendo. Não, tudo é transformação e movimento do nosso corpo, mas os ensinamentos sagrados, esses devem ser mantidos para sempre e passados de geração a geração, de pessoa a pessoa.
Em japonês fala Ishin Denshin, de uma mente à transmissão da mente. É feita de mente a mente, de pessoa a pessoa. Como assim que é? seja. Repete a expressão. Ishin Denshin. Uma mente transmite uma mente. A mente transmite a mente para o outro. É de pessoa a pessoa. Não é de livros, não é de textos, não é de decorar, não é de se lembrar das histórias, mas é lembrar do ensinamento. E quando você acessa a fonte do ensinamento, eu digo, é uma fonte luminosa, jorrando água pura em toda parte, mas só quem está em pureza consegue acessar essa fonte. Então vamos trabalhar essa pureza, mantenha os preceitos, tenha uma vida digna e encontre o caminho sagrado. E as bênçãos de todos os Budas e Bodhisattvas, a cada uma de vocês, seus familiares, amigos, seres relacionados, que todos possam se beneficiar em todas as esferas. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos nos tornar o caminho iluminado.